né? Aí que tá. Então, ó, pessoal, o exercício, vocês me corrijam se não era esse, mas era encontrar duas funções de transferência, né? Uma das funções, na verdade, era um circuito só. Era uma coisa assim, pessoal, que eu deixei na aula passada. Confiram aí, por gentileza. Eita. Sim mesmo. Tinha essa tensão que é VO. Essa corrente é I, né? Não lembro se eu chamei de I alguma coisa. Essa corrente é IO? Eu acho que era. Se não era, a gente vai ser, tá? E eu Só solicitava... era VC. A tensão era VC, a única coisa que está diferente. O restante está normal. Então ao invés de VO era VC. Ok. Tá? E eu pedia duas funções de transferência, né? Que era VC sobre I e IO sobre I. Era isso, né? Tenho quase Isso aí. certeza que sim. Isso, Show de bola. é isso. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu dei uma dica para vocês, né? E a dica foi: considera inicialmente que J ômega é igual a S. Porque, de fato, é. Na verdade, desde o início do semestre, a gente está avaliando um caso particular, né, da transformada de Laplace. Tá? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, o que acontece? Se eu tenho um indutor, a impedância do indutor, que é J ômega L, eu posso dizer agora que é SL. E a impedância do capacitor, que era 1 sobre J ômega C, eu posso dizer agora que é 1 sobre SC. É só uma mudança de variáveis, se eu for pensar. Eu estou chamando J ômega de S. Tá? Isso facilita. Por quê? Porque esse indutor aqui agora vai ser SL. Eu poderia escolher qualquer letra, né, na real. E o capacitor aqui eu posso escrever como 1 sobre SC. Né? Obviamente que esse carinha aqui é R. Não me lembro se eu dei valores, eu acho que não. Né? E se eu não dei valores, a gente é obrigado a deixar algébrico. Né? Então, como é que eu vou fazer essas duas funções de transferência? Eu vou primeiro fazer essa função de transferência que eu vou chamar de ganho de corrente, que é o AI. Né? E eu posso dar um nome também para essa função de transferência aqui, H. Tá? Então, primeiro eu vou fazer essa aqui, que é mais fácil. Né? Como é que eu faço aquela função de transferência? Olhando esse circuito, se ele fosse um circuito resistivo, né, eu sempre gosto de pensar, né? Porra, se eu tenho essa corrente, como é que eu posso calcular essa corrente? Divisor de corrente, barbada, né? Então, eu posso escrever a corrente IO em função da corrente I, usando divisores de corrente. Tá? Então, barbada. Olha só. A corrente IO, que eu até posso chamar de IO de S, se eu quiser, né? A corrente IO vai ser igual à corrente da fonte vezes a impedância que eu não quero, que é SL, né? Vocês se lembram do divisor de corrente, né, pessoal? Dividido pela soma das impedâncias. Então, vai ficar SL mais essa impedância, que é uma associação em série, vai ficar R mais 1 sobre SC. O que eu vou fazer, pessoal? A função de transferência é sempre uma razão de sinais, a gente viu na aula passada. Então, eu vou pegar esse I e passar aqui para baixo. Então, vai ficar, ó, IO sobre I, isso é igual a SL sobre SL mais R mais 1 sobre SC. E aí que vem uma coisa bem interessante que a gente tem que começar a falar. Né? Isso aqui, eu posso escrever, óbvio, que é o ganho de corrente AI. E eu posso até, pessoal, para me acostumar já,
dizer que isso é uma função em S, porque ela é, né? Aí se eu substituir S por J ômega, eu vou ter uma função de ômega, né? Muito importante. Isso aqui é a mesma função de transferência que vocês estudaram em sinais, ou quem já viu, né? Quem está estudando em sinais agora. É a mesma função de transferência que provavelmente o professor de equações falou para vocês. Tá? Ela me diz como que as componentes de frequência do sinal de entrada são modificadas pelo sistema para gerar o sinal de saída. Pode ver. Ió de ômega é igual a I vezes uma função em S, né? Se eu escolher qualquer frequência, por exemplo, se eu disser que a frequência da fonte é 10 radianos por segundo, tá? Eu substituo S por J10, porque é J ômega, né? E calculo isso aqui. A função vai ter módulo e fase, como a gente já viu na última aula, né? É só dar uma revisadinha. Tá? Então, a função de transferência, se eu avaliar ela num ponto qualquer, ela vai ter módulo e fase. O módulo me diz como que o módulo da senoide da entrada é afetado pelo sistema para gerar saída. Por exemplo, se o meu sistema for um divisor, né, resistivo, né, aqui é 10K, aqui é 10K. Essa tensão de saída vai ter sempre a metade do módulo da tensão de entrada. Né? E a tensão de saída vai estar em fase com a entrada. Então, na verdade, quando eu avalio a função de transferência, eu tenho como o sistema modifica o módulo e como o sistema modifica a fase daquela componente de frequência. Só que aí que tá, a gente estava acostumado a fazer isso para uma frequência só. E a função de transferência me diz como que isso se comporta para tudo, para todas as frequências. Basta eu usar o valor do S aqui, J ômega, e escolher um ômega para descobrir magnitude e fase do sistema, né? E, na verdade, isso me diz como que o sistema afeta a magnitude e a fase do sinal de entrada. Então, é muito mais complexo do que antes, porque antes isso era uma constante, agora isso é uma função de ômega, né? Tá? Que eu quero descobrir como que é o comportamento nesse caso. Eu quero descobrir se isso aqui é um filtro passa alta, passa baixa, rejeita a faixa, enfim, se eu estou estudando filtros, né? Só que, primeiro, pessoal, essa função ela ainda não está bem legal. Por quê? Se a gente retomar as coisas lá de análise de sinais, né? Quem já fez, vocês se lembram que existem alguns valores de S, e consequentemente também, né, de J ômega, que são especiais nessa função. Tá? E esses valores a gente chama de polos e zeros. Por que eles são especiais, pessoal? A gente vai ver nas próximas aulas que são os polos e os zeros quem são responsáveis pela mudança na característica de resposta em frequência dessa função de transferência. Por exemplo, a função que a gente estudou na aula passada era 1 sobre J ômega RC mais 1. Você se lembra? Era assim, né? Se eu pensar em S, isso aqui é 1 sobre RCS mais 1. Ou SRC mais 1. Tá? Quem são esses valores especiais, pessoal, de S? São o que a gente chama de valores singulares. Tá? Os valores de S que fazem a função de transferência tender para zero, tá? São conhecidos como zeros. Tá? E aqui em circuitos fica fácil de entender o significado disso.
Se a função de transferência tender para zero, se esse carinha aqui, ó, tender para zero, né, significa que a saída vai zerar. Simples assim. Por exemplo, se eu pensar em J⍵L. J⍵L é a impedância no indutor. E a função de transferência I sobre V no indutor, né, V sobre I, desculpa, V sobre I é J⍵L. Perceber? Se o meu ômega, ó, V sobre I é igual a SL. Se a função de transferência zera, significa que a tensão vai ser zero para qualquer valor de corrente, né? Porque, obviamente, V é igual a SLI. Então, o valor do zero me indica quais são as componentes de frequência que a saída vai zerar, não importa a entrada. Simples assim. Tá? Esses valores de S que zeram a função de transferência são conhecidos como zeros. Só para lembrar, acho que vocês já viram isso em outras cadeiras. Existem alguns valores, né, da função de transferência que são também especiais, que são valores que fazem a função de transferência tender para infinito. Esses valores recebem o nome de polos. Tá? E os polos eles estão intimamente ligados com a característica de resposta do sistema. Né? É mais complexo de entender o polo do que o zero. Tá? O polo, pessoal, eles são valores que a função aqui tem força infinita. Significa que aquelas componentes de frequência associadas aos polos, elas são fundamentais para o meu circuito. Elas são características do circuito. Tá? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre, de fato, o que o polo produz, né, quando a gente estiver trabalhando com Laplace. Mas vocês têm que ter bem claro como que eu calculo polos e zeros numa função de transferência. Tá? Então, só para definir bem certinho, os polos são os valores de S que fazem a função de transferência tender para infinito. E os zeros são os valores que fazem a função tender para zero. Isso aqui é ds, né? Vou separar mais aqui ds. Tá? Calcular polos e zeros é muito importante para eu desenhar a resposta em frequência do meu sistema. Tá? Depois eu volto, por exemplo, da aula passada e vocês vão entender que a frequência de quebra, a frequência em que aquilo passa a filtrar componentes na saída, essa função aí, está associada ao polo dela. Tá? Mas enfim. Para calcular polos e zeros, eu vou ter que buscar um jeito fácil de ver isso, vendo as raízes do numerador e as raízes do denominador. E para ver essas raízes com facilidade, eu vou ter que escrever esse carinha aqui, ó, né? Ou tentar buscar essa função de transferência sempre como uma razão de polinômios em S. Eu vou ter um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador, preferencialmente com potências positivas. Tá? Então, o que significa? Essa função, ela tá correta? Tá. Tipo assim, ela tá legal? Mais ou menos. Porque esse S aqui, ele é uma potência negativa, na real, né? Isso aqui é S na menos 1. É 1 sobre S. Tá? Então, normalmente, eu vou modificar essa função de transferência para tentar deixar ela como uma razão de polinômios com potências positivas de S. E é bem fácil de fazer isso nesse caso. É só multiplicar em cima e embaixo por SC. Tá? Se eu multiplico em cima por SC e embaixo por SC, eu vou ficar com AI de S igual S ao quadrado LC, S ao quadrado LC mais S RC mais 1. Por que é importante fazer isso?
porque agora eu posso calcular polos e zeros com facilidade. Por quê? Porque os zeros de uma função de transferência vão ser os valores de S que zeram o numerador. E os polos vão ser os valores de S que zeram o denominador. Porque se o denominador zerar, tudo isso aqui vai tender para o infinito. Se o numerador zera, tudo isso aqui tende para zero. Tá? Então, em resumo, não é uma máxima isso, né? Mas normalmente os polos são as raízes do denominador e os zeros são as raízes do numerador. Para esse carinha fica chato de calcular, tá? Algebricamente, porque eu vou ter Bhaskara, vai ser uma loucura. A gente vai ver uma forma mais bonita de se trabalhar, mais fácil de se trabalhar, né, nas próximas aulas, não se preocupem. Mas para esse carinha aqui é fácil, né? Ó, se eu tiver g de S igual a isso aqui, quais são os zeros da função? Vocês têm que pensar. Quais são os valores de S que zeram a função de transferência? Uma forma simples. Existe algum valor de S finito que zera o numerador? Não, porque o numerador é uma constante, né? Então, esse carinha aqui não existe, né? Esse é um conjunto vazio. Esse é o símbolo do conjunto vazio, né? Eu acho que era esse símbolo aqui, né? Mas, enfim. Não tem zero. Tá, eu não sou matemático, né? Não. Tá? Agora, polos, esse carinha tem. Olha só. Se eu tenho SRC mais 1 igual a zero, né, o valor de S que zera o denominador só pode ser menos 1 sobre RC. Né? Se eu substituir S por 1 sobre RC negativo, eu vou ficar com menos 1 sobre RC vezes RC, menos 1, mais 1, 0. A função vai explodir. Então, o polo está localizado em menos 1 sobre RC, que é o inverso da constante de tempo, né, pessoal? Vocês se lembram que isso aqui é o inverso da constante de tempo do meu sistema, do meu circuito RC, isso é análise 1. Tá? Mas o que é mais interessante aqui, se vocês forem pensar? Se eu substituir o S por J ômega, né? Perfeito? E voltar para a forma J ômega RC mais 1, a gente viu na aula passada, pode rebobinar lá o finalzinho da aula passada, né? Fast forward ao contrário, né? Ir para frente. Se eu substituir o ômega pelo valor do RC aqui, invertido, ou seja, pelo módulo do polo, se eu for pensar, esse carinha aqui vai cair naquela frequência que eu chamei de frequência de meia potência. Né? Ou seja, na prática, é a localização do polo desse sisteminha quem me faz eu quebrar o comportamento de resposta em frequência. A gente vai ver que esse sistema ele responde deixando passar as baixas até a frequência do polo. E a partir da frequência do polo, ele vai começar a atenuar as componentes de frequência. Tá? É muito importante. Então, pessoal, dada a função de transferência de qualquer circuito agora, a gente vai sempre calcular a localização dos polos e dos zeros. Porque eu preciso saber elas, porque são elas que fazem a dinâmica aqui, na verdade, não só a dinâmica, né, mas a resposta em frequência do sistema mudar. Um sistema que não tem polo e nem zero vai ter uma resposta em frequência flat. Divisor de tensão, por exemplo. Resistivo, puramente resistivo. Por quê? Porque eu tenho R1 sobre R1 mais R2. Não tem nem polo nem zero.
E é óbvio, né? Porque esse carinha sempre tem o mesmo ganho durante todo o espectro de frequência. Não importa a tensão ali, a frequência da tensão, nem o formato dela, na real, né? Eu vou ter uma resposta flat. Agora, se eu tenho polos, a gente vai ver que eu tenho uma quebra no comportamento. Se eu tenho zeros, eu também tenho uma quebra no comportamento da resposta em frequência do meu sistema. Então é fundamental entender o que é o polo, o que é o zero e como calcular. Tá? Esse sisteminha aqui é um sisteminha chato se eu for avaliar. É óbvio que eu não vou desenhar a resposta em frequência dele para vocês agora. Tá? Mas ele é um sistema que tem dois polos. Por quê? Porque eu tenho uma função de segundo grau aqui e eu tenho dois zeros também. Tá? E pior, né? Eu tenho dois zeros na origem. Mas a gente vai vendo com o tempo isso. Por enquanto, uma coisa que eu consigo fazer fácil para vocês é isso aqui. Ó. Substituindo S por J ômega, de novo, eu vou ter J ômega ao quadrado LC, dividido por J ômega ao quadrado LC mais J ômega RC mais 1. Então, se eu quero a função em J ômega, é só substituir o S por J ômega. E daí tu pode fazer qualquer manipulação que tu quiser, claro. Tá? Por exemplo, J ao quadrado é menos 1. Tá? E daí tu faz as modificações aqui na função se tu quiseres. Tá? Mais interessante, para esse sisteminha aqui, ó, vocês têm que começar a pensar assim, ó. Se o meu ômega tender para zero, o que acontece com essa função aqui? Eu vou ter zero ao quadrado no numerador, que vai zerar o numerador. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai ser 1. Significa que eu vou ter 0 sobre 1. A função de transferência, pessoal, para frequência baixa, ela vai ter ganho 0. Significa que as componentes baixas de frequência, incluindo a componente CC, que é a frequência nula, para esse sisteminha aqui, para esse circuitinho, elas são zeros, elas vão ser atenuadas. E eu já falei na aula passada, quando eu coloquei esse exercício, né? Se essa fonte tiver frequência baixa e o extremo disso é pensar que é uma fonte constante, uma fonte contínua, essa impedância vai zerar. Se essa impedância zera, isso aqui vira um curto. Significa que nenhuma corrente vai vir para cá. Significa que a corrente IO é zero. Entenderam? Esse circuitinho aqui, ó, que tem essa resposta em frequência, se eu faço ômega tender para infinito, eu posso substituir aqui, né? Vai ficar infinito ao quadrado vezes LC. Tá? Dividido por infinito ao quadrado vezes LC, mais um infinito menor, porque não é ao quadrado. Tá? Na verdade, se eu aplico limites aqui, fica bem fácil de ver que esse carinha vai tender para 1, se o ômega tende para infinito. É só usar um valor grandão ali que vocês vão ver. Né? Isso aqui vai tender para 1. Tá? Vamos ver se faz sentido. Se essa fonte de corrente tiver uma frequência muito elevada, essa impedância vai ser muito grande, vai tender para infinito, ou seja, ela vai abrir. Aqui no capacitor, o que vai acontecer? Vai virar um curto-circuito. Tá? E, na verdade, não importa, nem importava aqui a impedância desse capacitor, desde que não tendesse para infinito. Né? Como esse braço aqui ele vai abrir, toda a corrente da fonte vai passar pelo capacitor e pela resistência. Né? Porque aqui a impedância vai ser infinita. Significa que toda a corrente I vai ser igual a IO. Tá? Mas isso só acontece
para ômega tendendo para infinito nesse circuito, pessoal. Tudo que acontece entre 0 e infinito a gente não consegue ainda avaliar, a não ser que eu, de fato, escolha um valor de ômega e substitua aqui. Por exemplo, se eu pensar em ômega 1, que é fácil, isso aqui vai ficar menos LC dividido por menos LC mais JRC mais 1. Dependendo do valor de RL e C, eu vou ter um valor para essa função. Que daí eu posso descobrir magnitude e fase para aquela frequência específica, no caso 1 radiano. Tá? A gente não vai fazer isso numericamente, né? Colocar ômega valendo 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até infinito. Isso é impossível, né? Por isso que a gente vai aprender a traçar as curvas em função dos polos e dos zeros. Tá? É uma técnica que ajuda a traçar rapidamente diagramas de resposta em frequência complexos como esses aqui. Tá? Vou tirar foto do quadro e a gente vai começar. Faltou aqui, faltou o quê? Faltou VC, né? Quase que eu esqueci, né? Como é que eu faço para encontrar VC? Se eu já tenho a corrente IO. Isso aqui é IO, né? Pessoal, se eu tenho IO, para calcular VC é só multiplicar por 1 sobre SC, né? E daí eu vou ter I vezes essa porcaria vezes 1 sobre SC. Tá? Só para vocês já terem a resposta do outro, né? Vou fazer rapidamente VC sobre I, que é a segunda função de transferência, só para vocês terem o resultado, tá? Embora eu não vá explicar que nem eu expliquei, com o cuidado que eu expliquei essa segunda aqui, pelo menos no que tange a resposta em frequência, tá? Então, pessoal, para encontrar a outra função, que é VC sobre I, né, na verdade, eu posso usar o mesmo desenvolvimento que eu comecei com a outra função de transferência, ou seja, eu posso expressar VC em função de IO. Bem fácil, né? VC é 1 sobre SC vezes a corrente IO. E a gente viu antes que a corrente IO eu posso relacionar ela com I. Tá? Então, VC de ômega vai ser 1 sobre SC vezes a corrente IO, que por divisor eu posso escrever como I, que é a corrente da fonte, né? Vezes SL, via divisor, dividido por SL mais R mais 1 sobre SC, né? Que é a corrente que está indo para lá, tu pega esse braço, né? Lembrem-se da fórmula do divisor de corrente. E, em resumo, agora vai cancelar os S's, né? Eu vou ter um C a mais aqui nesse bagulho, né? O C vai para dentro, então eu posso escrever VC como I vezes, vai ficar L, o S cancelou, né? E o C eu posso jogar para dentro, SLC mais RC mais 1 sobre S. E meu VC vai ser igual, vou jogar o S ali em cima, I de ômega, vai ficar SL, S ao quadrado LC mais RCS mais 1. Percebam que é bem parecido, né? Denominador é igual. A única coisa que mudou foi o numerador, que antes era S ao quadrado LC e agora é SL só. Tá? A função de transferência que eu então pedi para vocês, a resposta vai ser SL sobre S ao quadrado LC mais RCS mais 1. Tá? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma função de transferência H de S, ou H de ômega, ou até H de J ômega, se eu avaliar qualquer ponto S, né, qualquer ponto S, se eu substituir por J ômega,
eu vou ter um número que tem magnitude e fase. Então, eu vou dar um exemplo de uma função mais simples que essa aqui para facilitar o entendimento. Então, voltando para um exemplo bem básico, ó, 1 sobre S mais 1, que é o meu filtrozinho RC, que a gente viu na aula passada, cujo produto RC é 1. Tu pode escolher 1 kΩ e 1 milifarad. Né? E daí vai dar exatamente essa função de transferência aqui. Tá? Se eu estudo a resposta em frequência dessa função, desse circuito elétrico, eu tenho que fazer o SJ ômega. Então, a função ela se torna 1 sobre J ômega mais 1. Olha como é bem mais fácil de entender essa função. Qualquer valor de ômega que eu escolher, por exemplo, 0, vai ter um número com magnitude e fase. 0 vai resultar um número 1 com fase 0. Tá? Então, se eu pegar ômega igual a 0, nessa função aqui, eu vou ter 1 sobre 1. Se eu pegar ômega igual a 1, eu vou ter 1 sobre 1 mais j, que é 1 sobre raiz de 2 com fase 45. Se eu pegar ômega igual a 10, o bagulho fica mais chato de calcular, né? Porque vai ficar 1 mais J10 aqui. Mas eu posso calcular o módulo e a fase da função de transferência. Tá? Que eu vou calcular rapidão aqui para vocês. O módulo é 1 sobre raiz de 11, né? E a fase é menos o arco tangente de 10. Radianos. Cuidado, hein? Radianos aqui. Outro erro que aconteceu no trabalho, hein? Confundir radianos e graus. Não pode. Né? Se eu não botei o grau aqui, não é grau. Né? O que acontece, pessoal? Qualquer valor de ômega que eu avaliar a função de transferência, eu vou ter módulo e fase. Qualquer. Tá? Então, eu preciso descobrir uma forma de graficar esse carinha aqui em função da frequência. E a forma que a gente vai usar, ela é conhecida como diagrama de Bode. Tá? E como é que são os gráficos desse diagrama de Bode? É uma curva do módulo e da fase da resposta em frequência em função da frequência ômega. Então, eu vou separar o módulo e graficar. E vou separar a fase e traçar o gráfico da fase em função de ômega. Só que tem algumas coisas importantes, tá? Esse diagrama de Bode, pessoal, o módulo dele vai estar em dB. Tá? O que é o decibel? O vídeo que eu vou postar hoje vai explicar para vocês. E o ômega, esse eixo das abscissas, ele está na escala logarítmica. Então, os diagramas de Bode, pessoal, eles são gráficos cujo eixo da abscissa usa uma escala diferente da escala linear e o módulo, na hora de traçar as curvas de resposta em frequência dos meus circuitos, eles vão estar em decibel. Tá? A próxima aula, nossa, eu vou abordar para vocês o que é magnitude em dB e o que é essa escala logarítmica no diagrama de Bode. Tá? E nas próximas aulas a gente vai estudar como que a localização dos polos e dos zeros afetam o formato das curvas de magnitude e de fase de um circuito elétrico, mesmo que eu esteja falando de um sistema. Por quê? Porque um sistema, o circuito elétrico é um sistema linear, né? Tá? Então, tudo que eu falar lá nas aulas de controle, que eu vou repostar para vocês, é válido quando eu estou estudando circuitos elétricos.
Fechou? Isso aí então, pessoal. Aquele abraço, fiquem bem e bora fazer esse T2 com força, hein? Vamos que vamos, hein, pessoal? Não esmaeçam. É nóis!